Giro de notícias da semana. Fiz um semana passada, vamos trazer mais um agora. Era para ter saído ontem, sexta-feira, mas aproveitei para juntar ainda mais informações. Uma, inclusive, já soltando aqui antes de começar o vídeo oficialmente. Esqueci de mencionar que o New York Knicks estava desesperado por uma contratação de um novo treinador. Ainda tá, né? E o que me chamou a atenção é que na NBA, para você conseguir conversar com o treinador quando ele tem contrato com outro time, você tem que pedir permissão para o time atual dele. Tem que falar, ó, posso oferecer uma proposta para o seu head coach, para o seu assistente ou alguém do seu staff? E aí eles respondem. E o Knicks foi atrás de vários treinadores, vários assistentes e todos os times negaram. Então o Knicks ainda continua buscando um novo treinador depois da demissão do Tim Thibodeau. No vídeo de hoje a gente vai continuar desenvolvendo a história do Kevin Durant e a sua troca. Ainda não bateram o martelo, ainda não foi definitivo o que vai acontecer com ele. Mas antes de falarmos de Kevin Durant, vamos falar de LaMelo Ball. Por causa da sua nova tatuagem que estampou por aí nas redes sociais? Não, porque parece que ele não tem uma boa fama como um bom companheiro de time. Talvez porque não é característica do LaMelo o passe, né? Tipo, assim, ele dá muitas assistências. Mas geralmente os jogadores querem jogar com um armador que produz muito para o time e é o que eles chamam de pass first, ou seja, primeiro ele busca o passe, depois ele busca o arremesso. E o LaMelo não é esse tipo de jogador, ele gosta muito de dar assistência, consegue fazer isso muito bem, porém nessa temporada a gente viu um LaMelo muito shoot first, né? Primeiro ele busca um arremesso de 3 pontos, um floater, um drible, uma jogada de efeito. Ele é um jogador muito midiático, ganha muito dinheiro por ser um jogador assim, e parece que está afastando alguns jogadores de terem a intenção, o interesse de jogar com o LaMelo. O que me pegou de surpresa, eu achei que justamente por ele conseguir dar muitos lobbies, muitos passes acrobáticos, os jogadores desejariam jogar com ele para ter também essa mídia, né? Já que quem aparece ao lado do LaMelo também ganha muita mídia. Mas aconteceram duas situações. A primeira delas, um jogador importante do draft, que a gente não teve o nome revelado, disse que não gostaria de jogar em Charlotte porque não tem interesse em jogar ao lado do LaMelo Ball. Tem alguma coisa sobre ele que talvez a gente não saiba, além disso que eu falei dele não ser um jogador que primeiro quer assistência para depois o arremesso. O LaMelo nessa última temporada teve um aproveitamento muito ruim em alguns momentos, inclusive, arremessando tipo 20 bolas por jogo, ou às vezes até mais, ou tipo um pouco menos, mas sempre em torno desse número, o que possibilitaria para ele sempre ter números de pontos muito altos, né? Tanto que quando ele estava cotado para ser um All-Star, muita gente estava nas redes sociais falando, cara, é uma farsa, porque ele tá conseguindo esses números de 25, 26 pontos, mas isso é porque ele tem sido muito egoísta, tem ficado muito com a bola, tem tentado muitos arremessos forçados. E eu tava acompanhando o Hornets, acompanho o Hornets, e realmente os números dele estavam inflacionados ou inflados. Não sei qual que é o certo que eu deveria usar aqui nessa frase. Porém, o time do Hornets é muito ruim. Então, era isso que eu defendia. Eu falei, pô, ele vai passar a bola pra quem? Brandon Miller lesionado, vai passar a bola pra quem? Ele tem que finalizar mesmo, tem que arremessar mesmo. Fiquei muito chateado, inclusive, por mesmo ele tendo números absurdos, ter sido o primeiro na votação dos guardas do leste, não ter sido selecionado pro All-Star Game. E aí revelou que a mídia não gosta dele, parece que os outros jogadores também não gostam dele. Deve ter algo sobre esse menino que eu gosto tanto. Tenho até quadro dele aqui, tenho dois tênis do LaMelo, o MB2 e o MB3 estão aqui, velho. Tenho os dois, gosto muito, sou muito fã do LaMelo, o que ele fez com a franquia que eu torcia já antes dele chegar foi incrível, mas parece que ele não é um jogador que tem boas amizades, fora os jogadores que estão do seu próprio time. Aí teve esse jogador do draft que não quis treinar com o Hornets porque não tinha interesse de jogar com o LaMelo Ball, e teve um agente ou alguns agentes, a informação é de que alguns agentes que cuidam da carreira de atletas não têm interesse em levar os seus atletas, os seus clientes para jogar em Charlotte por conta do LaMelo Ball. Então, tem algo sobre o LaMelo que talvez a gente não saiba. O que a gente sabe é o quê? Que ele é um jogador muito midiático, gosta muito de cachorros, deve apertar a braba. Não vou esconder que o LaMelo tem uma carinha nas suas redes sociais de aparecer meio chapado, mas talvez essa característica dele de buscar primeiro um arremesso e não passe
possa ser só uma cortina de fumaça para algo mais que tenha no Lamelo na sua característica que a gente não sabe sobre ele. Se você tem ideia do que possa ser, deixa aí nos comentários. O que será que faz com que o Lamelo seja mal visto pelos outros times e pelos outros jogadores, né? Já que o Miles Bridges demonstra gostar tanto dele, o Mark Williams demonstra gostar tanto dele, Terry Rozier, que jogou com ele, também demonstrava sempre gostar muito de jogar com ele. Então eu realmente não sei o que tem no Lamelo aos olhos dos outros jogadores, além dessa questão que eu falei pra vocês aí, de buscar sempre uma jogada de efeito. Ele gosta dos highlights, gosta de aparecer, mas caramba, pô, tá na liga mais famosa do mundo. Se um cara tá lá e não gosta de aparecer, sei lá, um Kawhi Leonard, Tim Duncan, esses caras são exceções. Olha o LeBron James, o que ele faz, o quanto ele aparece. Não tô querendo comparar o talento ou a fama do LeBron com o Lamelo, tô querendo dizer que é normal que você, estando em uma liga como a NBA, você queira aparecer, você quer se vender. Quanto mais você arremessa, provavelmente mais você vai ganhar no final da temporada em um contrato, já que quem arremessa mais, quem consegue pontuar mais, geralmente tem um contrato melhor. Olha o que aconteceu com Desmond Bane, muito mencionado agora na troca pro Orlando Magic. Quando ele ganha esse contrato que ele tem aí absurdo, é porque ele começou a arremessar mais, começou a pontuar mais. Isso é natural. Se você buscar aí na história, tem vários jogadores que tiveram uma temporada de salto em pontuação e aí ganharam um contrato maior. Então, natural que os jogadores queiram aparecer mais. Mas deixa aí nos comentários o que você acha que faz com que o Lamelo seja mal visto pelos outros jogadores e afasta os seus agentes de negociarem com o Hornets. Falando rapidamente sobre outra novidade, o Washington Wizards, que não tem muita torcida aqui, por isso que eu vou falar rapidamente, mas é interessante porque envolve um jogador importante do draft. O Washington Wizards estaria interessado em subir no draft para pegar o Dylan Harper. Isso pode acabar dando certo. Eu anotei aqui que o Wizards tem a escolha número 6 e número 18. Além dessas escolhas, eles estariam interessados em negociar alguns jovens jogadores. Então pode ser que peças que pareciam intocáveis aí, quem sabe um Bilal Coulibaly, pode acabar sendo negociado caso o Wizards consiga subir no draft, porque o Dylan Harper não é uma certeza no Spurs, porque eles já possuem o De'Aaron Fox. O Dylan Harper não é uma certeza no Sixers, porque eles já possuem o Tyrese Maxey. O Dylan Harper não é uma certeza no Hornets, porque eles já possuem o LaMelo Ball. O Dallas Mavericks vai pegar o Cooper Flag. Então parece que o Dylan Harper, por não ser uma certeza, abre espaço para os times que estão lá no topo negociarem suas escolhas, né? Dar um trade down ali para escolher outro jogador no escolha número 7, 8, 9, 10, já que não querem gastar suas escolhas no Dylan Harper, no Ace Bailey e no VJ Edcombe, embora se o VJ Edcombe estiver disponível, o Hornets com certeza vai nele. O problema são essas escolhas número 2 e 3, do Spurs e do Sixers. Nem o Spurs deu certeza de quem vai selecionar, nem o Sixers deu certeza de quem vai selecionar. Então isso fez com que os times que estão mais abaixo e têm interesse num Ace Bailey, num Dylan Harper, possam tentar negociar para subir. E o Wizards é um forte candidato aí atrás dessa escolha número 2 do Spurs, para tentar pegar o Dylan Harper, já que até o Spurs se mostrou muito aberto a ouvir propostas por essa escolha. Agora sim, chegamos no assunto Kevin Durant. Antes de falar da continuidade no assunto das trocas, o que aconteceu? Ele, mais uma vez, já é famoso por aparecer nas redes sociais, principalmente no Twitter, respondendo seus comentários quando ele faz alguma publicação. Quando alguém publica sobre ele, ele vai lá e comenta também, porque ele gosta de se defender. Ele disse que não acha errado conversar com os fãs de basquete. Kevin Durant é isso aí, a gente já sabe. O que aconteceu? Postaram no Twitter de que houveram várias brigas e desentendimentos no vestiário do Phoenix Suns nessa última temporada. E aí ele foi lá e disse que é mentira, que a fonte está mentindo. E aí o Cousins disse que a fonte que deu o vazamento é um companheiro do Kevin Durant. O Cousins, com seu perfil oficial, respondeu o Kevin Durant dizendo: amigo, quem deu a fonte, na verdade a fonte é um companheiro de time seu dessa temporada. E aí o Kevin Durant falou: calma, não quero brigar com você, meu amigo Cousins, porém a sua fonte está mentindo. E aí? Quem está mentindo, o Kevin Durant ou a fonte que disse que o Phoenix Suns brigou muito, tiveram vários desentendimentos no vestiário nessa temporada? A gente não sabe, mas quem está mentindo nesse caso, né? Eu acredito que o Kevin Durant tá puxando pro lado dele ali. Acredito que tiveram sim desentendimentos e brigas, porque pro Kevin Durant,
que já tem uma fama de causar desentendimentos em vestiário, causar mais um, não é difícil. E aí, indo pro assunto de trades, o Houston Rockets, muito interessado no Kevin Durant, fez a proposta envolvendo a sua escolha desse primeiro round, esse draft agora, mais o Jalen Green. Porém, o Houston não quer envolver o Jabari Smith, Tari Eason e Heath Shepard. Eles querem manter esses jovens jogadores no seu elenco. E o Phoenix Suns, claro, quer trocar o Kevin Durant, mas sem perder força no seu elenco. Ou seja, eles querem trocar o Kevin Durant por um jogador bom ou 2, 3 jogadores bons que possam manter o time do Phoenix Suns brigando por play-in, brigando por playoffs. Eles não querem entrar em um rebuild total. Você, torcedor do Houston Rockets, trocaria mais do que o Jalen Green pelo Kevin Durant? Eu sei que o Kevin Durant é gigantesco, um dos maiores jogadores de todos os tempos, maiores e melhores jogadores de todos os tempos. Certamente no top 15 da história da NBA, um dos melhores jogadores ofensivamente na criação do seu próprio arremesso. Desde que chegou na liga, o Kevin Durant já é o Kevin Durant. Diferente de... pegar um jogador aqui para dar de exemplo. Diferente do Curry, que demorou a virar o Curry. Demorou a se tornar um jogador que joga em nível MVP. O Kevin Durant, desde a primeira temporada, ele chega com impacto monstruoso. É tipo o LeBron James também. Quando chega na NBA, impacto monstruoso. Então eu sei que o Kevin Durant é gigante. Porém, eu tô com o Houston nessa aí, viu? Não troco um pacote com Jalen Green, Jabari Smith, Tari Eason e Heath Shepard. São jogadores pro futuro da franquia, sejam titulares ou sejam suplentes ali, são jogadores pro futuro da franquia. Deixa aí nos comentários o quanto você estaria disposto a negociar pelo Kevin Durant. O outro time que está muito interessado nele é o Miami Heat. E o Miami Heat sim estaria disposto a envolver seus jovens jogadores, tá? Então, eu acho que o Phoenix Suns está mais interessado no pacote potencial do Houston Rockets, porém, quem está mais interessado em pagar pelo Kevin Durant é o Miami Heat. E o Miami também declarou, ou vazou a informação, de que se não conseguirem o Kevin Durant, eles vão atrás do DeMar DeRozan no Sacramento Kings. Falei do Ace Bailey também no outro vídeo e volto a falar dele porque teve mais uma polêmica. Ele é agenciado pelo pai do Sheriff Cooper. Não sei quantos de vocês vão lembrar desse garoto, porque ele não apareceu tanto na NBA ainda, até o momento. É muito novo, pode ser que apareça ainda, mas até agora tá sumidinho o garoto Sheriff Cooper. O pai dele é agente do Ace Bailey. E foi ele quem tomou duas decisões que podem estar atrapalhando o Ace Bailey. A primeira delas, ele quer cobrar sempre que o Ace Bailey recebe uma chamada para participar de uma entrevista. Ele não quer deixar o Ace Bailey aparecer na televisão ou em vídeos, etc., sem ganhar dinheiro dando entrevistas. Meio polêmico isso, né? O jogador nem chegou na NBA e o agente dele já querendo fazer dinheiro com a imagem dele apenas em entrevistas. Ao invés de usar as entrevistas para deixar o seu cliente mais famoso, ele quer deixar ele mais rico. Natural de quem só pensa em dinheiro, né? A outra questão é que foi o agente do Ace Bailey. Não sei se vocês viram a polêmica de que o Ace Bailey não foi a um treino privado com os Sixers. Viram essa notícia? Então eu apurei. Nossa, parecia um jornalista agora, né? Apurei que o agente do Ace Bailey é que não deixou ele ir para esse treino, ou orientou o seu cliente a não ir. Falou, ó, conversei com os Sixers e falei, meu cliente só vai nesse treino privado com vocês se vocês garantirem que vão escolher ele na escolha número 3. O 76ers não quis dar garantia nenhuma. Tipo assim, não, ele vai vir aqui mostrar o que ele sabe fazer. A gente quer ter um treino privado com ele, quer ver como que ele tá, quer conversar com ele, quer ver ele em quadra. E aí a gente vai tomar uma decisão. E o agente do Ace Bailey, em defesa ao seu cliente, para proteger o seu cliente dessa exposição que poderia ser prejudicial para ele, ou sei lá o que o agente dele pensou para negar, falou, então ele não vai. E falou, meu cliente, Ace Bailey, não vá, não compareça a esse treino com os Sixers. Não vai ser bom para você. E proibiu seu cliente de comparecer ao treino com o time que tem a escolha número 3 do draft. E você ser escolhido no top 3 representa você fazer praticamente 40 milhões de dólares em 4 temporadas só de salário. Claro que aí tem os impostos, o que já foi vazado que geralmente come 40, 30, 50% do salário dos jogadores, mas ainda seriam 20 milhões de dólares se for metade de imposto, né? Ainda seriam 20 milhões de dólares, ou seja, 5 milhões de dólares por ano. Dá pra viver legal, não dá, Ace Bailey? Até receber uma proposta maior, se você vingar como uma super estrela da liga, ou só como um nível estrela da liga, se você realmente virar
um jogador que faz 20, 22 pontos por jogo, cuidado esse Bailey, cuidado com esse seu agente aí, pode ser que ele acabe te prejudicando, lidando dessa maneira com a sua carreira, né, te protegendo tanto que não deixa você dar entrevista e nem deixa você fazer treinos privados com os times. Draft tá chegando, né? Já é na semana que vem, dia 25. 3 notícias rapidinhas pra gente fechar esse vídeo. O Los Angeles Lakers está interessado no John Collins. O Jazz abriu negociações por ele. O Lakers deve envolver o Rui Hachimura nessa trade. Eu achei que o Lakers iria mais agressivamente pra cima do pivô do Jazz e não do PF, né? Eu achei que eles iriam no Walker Kessler, mas parece que vão mirar no John Collins por ser mais barato, né? Lembrando que o John Collins tem um contrato bem ruinzinho. Se eu sou torcedor do Lakers, eu preferiria que essa trade nem acontecesse. Outra notícia rapidinha. Giannis Antetokounmpo off-season. Estávamos esperando por mais agressividade dos times atrás do Giannis, mas ele deve ser tão caro, tão valioso, porque ele não é como um Kevin Durant que estraga vestiário, né? Ele tá no auge da sua carreira ainda, conseguindo sempre fazer 30 pontos, 10 rebotes, 25 pontos, 12 rebotes. O Giannis é absurdo ainda, então o valor de mercado dele é muito alto. Difícil algum time ter o que oferecer para conseguir o Giannis, então o Bucks está indo atrás agressivamente de jogadores para ajudar o Giannis, para diminuir a vontade do Giannis de sair do time por questão de competitividade. E para fechar, a última notícia envolve o 76ers. Eles vão dar mais uma temporada para Paul George, Maxey e Joel Embiid. Então conversa sobre trade de Embiid, esquece. Conversa sobre trade de Paul George, esquece. A diretoria decidiu dar mais uma chance para esse trio tentar alguma coisa. É loucura, é loucura. O Sixers tá vivendo um drama. É natural que um time que tem 3 jogadores como esses queiram que eles continuem no time, porque quando você assume um rebuild, assume uma reconstrução, você tá admitindo para os torcedores que os jogos vão ser de qualidade baixa, então vai vender menos ingresso, vai vender menos regata, jerseys, né, as camisas dos jogadores, você vai ter menos venda de jogos exclusivos para streams e televisão. Então afeta muito o bolso do dono do time quando você passa por um período de reconstrução. Só que quando você é dono de um time e você quer lucrar, você vai preferir manter as suas superestrelas, porque, caramba, um jogo com Paul George, olha o nome do Paul George, olha o nome de um Kevin Durant. Então você quer ter um jogador como esse para vender muita camisa, para vender muito jogo, para fazer muito merchan, para usar ele em todas as redes sociais. Então, nesse ponto de vista, eu entendo a decisão dos Sixers de manter Embiid, Paul George e Maxey. Porém, falando de planejamento para o futuro, a chegada do Paul George eu não consigo ver como algo positivo para o time. Mas agora já foi, né? E a diretoria tomou a decisão. Vamos continuar com os 3, não vamos trocar o Paul George. Porque estava sendo ventilado aí que o Sixers negociaria ele. Mas calma, torcedor do Sixers. Muito joelhinho no chão, muita oração para que o Embiid e o Paul George fiquem saudáveis pelo menos em metade da temporada, metade final, para jogar os playoffs em alto nível. Aí eu acredito que sim, né? Com adições legais aí no draft na off-season, com o Maxey jogando bem, como já tá jogando, com o Embiid saudável. Difícil essa frase, né? Com o Paul George saudável, difícil também essa frase. O Sixers tem sim potencial para ser um dos melhores times na Conferência Leste. Esse foi mais um giro aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, mais um pouquinho de paciência. A cada semana que eu for produzindo mais esse tipo de conteúdo, eu vou melhorando aqui, trazendo um conteúdo cada vez mais refinado para vocês. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre essas informações, esse giro de notícias que eu trouxe e até o próximo.